I want to introduce to you. Agora gostaria de apresentar a todos Thomas. Thomas é um amigo querido da Alemanha, mora em Mannheim, e não é apenas um terapeuta bioenergético, ele faz parte da Faculdade Internacional IIEEBA, da Análise Bioenergética, e trabalha não apenas na Alemanha, e sim também em outros territórios internacionais. Ele muitas vezes é convidado para ministrar suas lições. Nestes últimos anos, Thomas concentrou seus interesses principalmente nos fundamentos anatômicos da análise bioenergética. Trabalhou muito com pacientes traumatizados e também com pessoas com orientação não heterossexual e com não identidade transgênero. Não quero me demorar aqui e exatamente por isso passo a palavra a Thomas. Muito obrigada, Rosária. E boa tarde a todos. Buenas tardes, bom dia, buonasera. Bonsoir e guten Abend. E antes de começar a minha apresentação, eu gostaria realmente de agradecer a Rosária por ter apoiado nessa minha participação diante de um público tão vasto e invisível. E é um desafio para mim falar aqui, estando em meu escritório, diante de meu computador, sabendo que ali fora há milhares de pessoas que estão nos ouvindo e, quem sabe, se estão a perguntar de que vou falar. E gostaria também de agradecer os técnicos e as intérpretes que trabalham nos bastidores deste evento e que fazem com que esse webinar seja possível e também usufruível por todos. E agradeço a todos, portanto, e tive o prazer de conhecer os intérpretes pouco tempo atrás. Eu gostaria de agradecer Nina Schubert, do escritório de IBA, e todos aqueles que organizaram e participaram na série webinar de uma forma mais ampla. E, finalmente, eu gostaria de agradecer também o Comitê para a Formação de IBA, a presidente Patrícia Moselli, e agradeço a ela por ter criado essa série webinar. E agradecemos, todos nós a agradecemos e espero que tudo possa funcionar bem. Há uma interferência em microfones que faz com que não possamos ouvir bem. E é uma satisfação para mim estar aqui num grupo tão numeroso de pessoas que exercem esse trabalho a título voluntário. Muito obrigada a todos. E gostaria também de tratar outra questão aqui antes de iniciarmos a aula. A arte, o aspecto criativo da minha apresentação, eu sempre escolho uma foto do meu cofre de tesouros de imagens particulares que utilizo como uma imagem da capa, como aqui neste caso, e vocês vão ver em todos os slides, e nesta vez escolhi a foto de uma árvore muito especial de uma floresta que se chama a Floresta Dançante, The Dancing Forest, em Kaliningrad, na Rússia, e está na Península dos Corões. E aí crescem muitíssimas árvores de formas estranhas. E a razão pela qual há estas árvores é totalmente desconhecida. Quem sabe possa haver um veneno ou um parasita que faz com que as árvores sofram e, portanto, elas crescem dessa forma deformada. E então eu pensei em escolher essa imagem desta árvore e não colocar a imagem de uma pessoa real para representar aquilo de que vou falar aqui. No meu PowerPoint, vão observar que há uma organização diferente conforme o momento. Haverá muitas citações inicialmente, muitas diapositivas, muitos slides, e à medida que chegaremos no final
da aula haverá menos palavras, haverá apenas títulos às vezes, e para dar uma estrutura, um marco àquilo que vou dizer. E há um último ponto que gostaria que conhecessem. Eu sou o primeiro apresentador de um webinar desta série que não fala inglês como língua materna e nem cresci em um país no qual o inglês é uma língua oficial e, portanto, eu espero que todos consigam compreender o meu inglês e também o meu ponto de vista alemão, germânico. E os primeiros 2/3 da apresentação deveriam ser compreensíveis, porque a minha querida colega Susan Cannon, ela fez a revisão da apresentação, ajudou-me a reeditar tudo pelas primeiras partes dela, serão bem compreensivas. Muito obrigada, Susan. Então, prestes a começar, vamos lá. O primeiro capítulo tem o título de A Estrutura do Caráter Psicopático e o seu Desenvolvimento. Colocação da estrutura do caráter psicopático com o quadro teórico da análise bioenergética. A estrutura do caráter psicopático, ela gira em volta da solução de ser uma pessoa que se apresenta exatamente com esse tema. Conforme Lowen, uma pessoa com essa estrutura caracterial distingue-se das demais porque se separa, se destaca completamente das próprias emoções, toma distância dos outros e também daquelas emoções que sente e eleva-se acima das outras pessoas através da sua própria imagem, a imagem que tem de si próprio. Isso é visto também como uma adaptação de uma pessoa que já sentiu, experimentou horror nos primeiros anos de vida. O conceito de estrutura psicopática ocupa também um lugar especial na teoria da psicologia do profundo. Conforme Sigmund Freud, em 1905, havia desenvolvido a teoria do desenvolvimento sexual com base nas zonas erógenas e dos orifícios humanos, através da qual ele chegou à conceitualização da fase oral, anal e genital. Reich, posteriormente, estendeu essa teoria de Freud, concentrando-se sobre o masoquismo da fase anal e a rigidez da fase genital. Portanto, o masoquista e o rígido tornaram-se os nomes dos caráteres de Reich. E Reich desenvolveu ulteriormente esses conceitos com respeito ao quadro de referência físico apresentado. Vou começar a apresentação, então, da estrutura com a função do orgasmo, este livro de 1927. No livro A Psicologia de Massa do Fascismo, de 1933, descreve detalhadamente a base e as características da estrutura caracterial masoquista. Nesse mesmo ano, na obra Análise do Caráter, apresenta pela primeira vez os diversos conceitos das estruturas caracteriais desenvolvidas até então, e além da estrutura caracterial masoquista e as diversas manifestações da estrutura caracterial rígida, aparece pela primeira vez a estrutura do caráter esquizoide. Nessa primeira revolucionária obra, A Linguagem Corporal de Alexander Lowe, de 1958, ele aprofunda toda a descrição, incluindo também a descrição pormenorizada do caráter oral. Ele completa todas as descrições corporais do conceito freudiano, juntamente com suas ideias, acrescenta a estrutura caracterial esquizoide e também o desenvolvimento
desse tipo de caráter e estrutura. Lowen dedica a esse capítulo 25 páginas aproximadamente, em 1967, dedica um livro completo a essa estrutura, com o título de A Traição do Corpo. Quase 10 anos depois, em 1975, na bioenergética, Lowen descreve pela primeira vez as 5 estruturas caracteriais clássicas, ao longo de 20 páginas em total. E, entre elas, Lowen menciona pela primeira vez a estrutura caracterial psicopática. Em apenas 4 páginas, e começa a sua descrição dizendo que essa estrutura caracterial requer algumas palavras de explicação, é o único tipo de caráter que não foi descrito, analisado nos meus estudos anteriores. Pode ser uma estrutura muito complexa, porém, com maior brevidade e clareza, vou descrevê-la de uma forma simples. Infelizmente, esse passo não foi levado para a tradução alemã e por muito tempo eu me perguntei por que a estrutura do caráter psicopático não tivesse aparecido antes e não tivesse sido descrita de uma forma mais pormenorizada. E também me perguntei se ela, por acaso, não tinha escapado à minha vista nas versões anteriores. Bem, quando finalmente descobri que havia sido descrito pela primeira vez em bioenergética, eu comecei a me perguntar por que Lowen só agora o descreve? E por que agora? Quem sabe teria sido melhor se eu tivesse me questionado de outra forma o que aconteceu no desenvolvimento da teoria psicoanalítica desde o primeiro livro, o livro de Lowen, que já circula desde 1950 aproximadamente. A resposta está no trabalho de Margaret Mahler, que nos anos 40, essa psicoanalista austríaca tornou-se membro do Instituto Psicoanalítico e Psiquiátrico de Nova York. E trabalhava, então, com recém-nascidos psicóticos, e depois começou a trabalhar com outros recém-nascidos não psicóticos. E em suas relações com os diferentes grupos de crianças, Mahler desenvolveu a teoria da separação. Exatamente, publicou essa teoria parcialmente em 1968 e logo completou essa teoria no livro O Nascimento Psicológico das Crianças Humanas. E qual é o conceito dessa estrutura do caráter psicopático, que às vezes eu definirei como PCS, publicado no mesmo ano? Bem, são transtornos no processo de separação e de individualização. Lowen também continuou desenvolvendo o seu trabalho. E, por exemplo, o livro Narcisismo, A Negação do Verdadeiro Eu, de 1985, é uma obra inovadora que apresenta um mecanismo que leva as pessoas a ignorarem o próprio corpo e a ignorarem os próprios impulsos. E aí aparece e reaparece a estrutura do caráter psicopático e é até apreciada a nível mais profundo, mais pormenorizado, e Lowen escreve, mais uma vez, que a estrutura do caráter psicopático é diferente daquela narcisística, para apresentar de forma vívida também o conceito básico do narcisismo, que conleva a ruptura e a negação das emoções, mas já não se chama estrutura do caráter psicopático, agora é definida personalidade psicopática. Aquilo que Lowen consegue fazer com o conceito de narcisismo é desenvolver uma nova dimensão para ordenar as estruturas caracteriais através do narcisismo fálico, das personalidades narcisísticas, borderline, personalidade psicopática e aquela psicótica. Para Lowen, esses transtornos da personalidade sempre são cada vez marcadamente narcisísticos.
todas as elaborações posteriores quanto às estruturas clássicas do caráter contêm descrições cada vez mais diferenciadas de tais conceitos individuais, e, entre elas, a estrutura do caráter psicopático, mas já não são mais descritas por Lowen, sim por outros autores. E por essa razão, acredito que a estrutura caracterial psicopática permanece, de uma certa forma, a filha ilegítima, entre aspas, porque chega como última das estruturas caracteriais clássicas e como transição em direção das modernas estruturas caracteriais do narcisismo. Essa estrutura é definida como a personalidade narcisística e borderline. Quem sabe foi muito adiante com os slides. Essa condição, status da estrutura caracterial psicopática é reforçado pelo fato de que Lowen descreve pessoas que possuem essa estrutura da personalidade e não são abertas para a mudança terapêutica e, portanto, é improvável que esses indivíduos que queiram passar diretamente, queiram vir diretamente nos buscar em nossos consultórios para trabalhar sobre si próprios. É diferente a questão forense, visto o tratamento dos carcerários. Mas o tratamento do caráter psicopático e da sua estrutura é parte indireta das nossas terapias, porque, por exemplo, muitos agressores aos quais nossos pacientes foram expostos durante suas vidas, e que alguns continuam sendo, possuem também uma estrutura deste tipo, ou parcialmente correspondente a essa estrutura. Nos últimos anos, coaches da área germanófila de internet desenvolveram serviços de apoio especial para pessoas que tenham sofrido agressões de pessoas com esse tipo de agressores. Além disso, as pessoas psicopáticas, sob forma de introspecção do agressor, desenvolvem-se como pessoas que foram vítimas, por sua vez, de pessoas com características psicopáticas e são já traumatizadas. Tais pessoas mantêm o efeito destrutivo das relações com os agressores e desenvolvem um comportamento autodestrutivo. E hoje, neste webinar, eu tentarei focalizar a descrição e a etiologia do caráter psicopático e principalmente sobre o conceito de personalidade psicopática utilizado na psiquiatria geral. E tentarei incluir também uma apresentação muito breve do conceito bioenergético de narcisismo, que está no fundamento da estrutura psicopática e, naturalmente, vamos examinar também todas as possíveis intervenções pelos aspectos psicopáticos na análise bioenergética. Bem, chegamos então ao próximo tema. No outro capítulo, a definição e a descrição do conceito de estrutura do caráter psicopático. Durante a próxima hora e meia, teremos, sim, falaremos dessa matéria e de pessoas com caráter psicopático. Como podemos representar uma pessoa assim? Visto que Lowen não escreveu muito sobre as pessoas com estrutura psicopática, vou citá-lo aqui. A essência da atitude de caráter psicopático é a negação dos sentimentos. Essa atitude contrasta com o caráter esquizoide, que se dissocia de seus sentimentos. Na personalidade psicopática, o ego, o eu ou a mente, se volta contra o corpo e as suas emoções, especialmente aquelas sexuais. É por isso que surgiu o termo psicopatologia. A função normal do eu é a de apoiar a busca pelo prazer, não subvertê-la em favor de uma imagem do ego. Em todos os caracteres psicopáticos há um grande investimento na própria imagem. Outro aspecto desta personalidade é o impulso ao poder e a necessidade de dominar e controlar.
A razão pela qual este tipo de caráter é complexo é que há duas maneiras de obter poder sobre os outros. O primeiro é intimidando ou dominando o outro, e nesse caso, se não se desafia o intimidador, tornamos-nos sua vítima. E a segunda maneira é minar a pessoa através de uma abordagem sedutora, que é muito eficaz contra pessoas ingênuas que caem no poder do psicopata. No livro Narcisismo, Lowen descreve que todas as personalidades psicopatas se consideram superiores às outras e demonstram um grau de arrogância. Aqui está o slide. Então, mostram um grau de arrogância que beira o desprezo pela humanidade comum. Particularmente característica das personalidades psicopatas é a tendência a agir muitas vezes de forma antissocial. Essas pessoas mentem, enganam, roubam, até matam, sem qualquer sinal de culpa ou de remorso. O assassinato a sangue frio é um exemplo extremo da atuação psicopática. Mas a atuação por si não limita-se a um comportamento antissocial. O alcoolismo, a dependência de drogas ou comportamentos sexuais promíscuos também podem ser consideradas formas de atuação. E esta é a citação de Lowen, que continua dizendo: é significativo dizer que personalidades psicopatas mostrem necessidade de gratificação instantânea, incapacidade de conter o desejo ou tolerar a frustração. De acordo com Lowen, esta falta de habilidade está refletindo um sentido de si deficitário, portanto, na capacidade de manipular as pessoas, de organizar e promover esquemas e atrair seguidores. É por isso que as personalidades psicopáticas não são infantis, muito pelo contrário. Além disso, uma personalidade psicopática precisa de alguém para controlar. Embora possa parecer que controle essa pessoa, ela também depende dela. Portanto, em todos os indivíduos psicopatas, há um certo grau de oralidade. Então, na literatura psiquiátrica, foram descritos como indivíduos com uma fixação oral. Portanto, iremos tratar de pessoas muito antissociais, famintas de poder e sedutoras. Reich e Lowen basearam os conceitos de estruturas de caráter que desenvolveram em diagnósticos de distúrbios mentais. Então, se considerarmos o diagnóstico de transtorno psicopático usado em âmbito psiquiátrico, surge espontânea. As ideias de Lowen sobre as pessoas com estrutura do caráter psicopata são comparáveis ao que na terminologia e na pesquisa psicológica consideramos por pessoa psicopática? Para antecipar a resposta, encontramos aqui uma grande correspondência com a estrutura do caráter psicopata. Na ICD-10, a classificação internacional das doenças da OMS, o transtorno de personalidade psicopático está incluído no distúrbio antissocial de personalidade, F60.2 é a classificação. A desordem de personalidade social é definida aqui da seguinte forma: um transtorno de personalidade caracterizado pelo desprezo pelas obrigações sociais e por um insensível desinteresse pelas emoções e sentimentos alheios.
há uma discrepância significativa entre o comportamento e as normas sociais vigentes. O comportamento parece incapaz de mudar devido a experiências adversas, inclusive punições. Há uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar para comportamentos agressivos, inclusive comportamento violento. Há uma tendência a culpar os outros ou a oferecer racionalizações superficiais para comportamentos que tenham colocado o paciente em conflito com a sociedade. E, além disso, vemos a lista dos sintomas e devem existir essas três dessas características no comportamento. Então, desagregação em relação às emoções dos outros, uma persistente e clara atitude irresponsável que desrespeita as normas, as regras e as obrigações sociais, a incapacidade de manter relações duradouras, embora não haja dificuldade em iniciá-las, uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar para comportamentos agressivos, inclusive violentos, a falta do sentimento de culpa ou a incapacidade de aprender com as experiências negativas, especialmente com as punições, e uma forte tendência a culpar os outros ou oferecer racionalizações plausíveis pelo próprio comportamento que tenha colocado o indivíduo em conflito com a sociedade. Portanto, a psicopatia é entendida na psiquiatria como uma forma grave de transtorno de personalidade. Portanto, não é surpreendente que a ciência forense se preocupe com o transtorno de personalidade psicopática. O psicologista criminal canadense Robert Hare desenvolveu uma série de instrumentos utilizados para diferenciar os detentos e para prever reincidências. Então, vamos aprofundar aqui um pouco mais as minhas observações sobre a construção da escala para tornar os resultados mais compreensíveis em âmbito científico. Vamos resumir um pouquinho, vou cortar algumas partes. A Psychopathy Checklist Revised distingue 2 fatores de psicopatia com um total de 20 critérios que devem ser cumpridos. Portanto, vejamos os fatores pessoais, e o segundo fator, que é aquele antissocial deviante. Vocês podem ver que os critérios são os mesmos que encontramos na ICD-10. E depois temos outros 2 itens que não fazem parte dos 2 subtipos identificados, mas eu gostaria de chamar a atenção sobre este aspecto. Tinha avaliado esses itens numa escala de 3 pontos. 0 como item não relevante, 1 como item que se aplica um pouco e 2 item definitivamente relevante. E estes itens são avaliados com base no funcionamento da pessoa ao longo da sua vida e não apenas com base no seu estado atual. Isso porque este estado pode ser atípico respeito ao funcionamento habitual, devido justamente a fatores situacionais extremos ou a uma exacerbação da psicopatologia. Estes itens são somados para obter uma pontuação total que varia de 0 a 40.
E esta pontuação reflete o grau de semelhança de um indivíduo ao protótipo de psicopático. A avaliação destes itens exige um julgamento clínico e inferência, além de capacidade de realizar a tarefa de forma objetiva e profissional. Para um diagnóstico de psicopatia, é necessário uma pontuação de cutoff equivalente ou superior a 25. E usando esta escala, foi possível realizar vários estudos sobre pessoas com distúrbios psicopáticos. Por exemplo, verificou-se que nas prisões norte-americanas, os detentos homens tinham uma pontuação média de 22,87 nessa escala, enquanto as mulheres obtinham uma pontuação média de 12,10. A idade e as pontuações de inteligência não revelaram diferenças significativas. Menos de 5% da população tem notas altas nessa escala. E, segundo a estima de Hare, a proporção de pessoas com um diagnóstico de psicopatia é equivalente a 1%. Portanto, de um ponto de vista estatístico, não é de se admirar se nos nossos estudos encontramos poucas pessoas com estrutura do caráter psicopata. Enquanto que, comparando com essas pontuações, há um diagnóstico de depressão muito mais elevado, até 39% da população mundial. Em comparação, 15, 20% dos presidiários americanos teve um diagnóstico de psicopata e representa 50% de todos os crimes graves. E a pontuação PCLR é utilizada principalmente em avaliações psiquiátricas forenses e tem um alto poder de previsão no que diz respeito à probabilidade de reincidência em crimes violentos. Este valor é de 80% para os psicopatas, portanto, uma pontuação superior a 30, de 62% para psicopatas moderados e 31% para os não psicopatas. Estes resultados reforçam também a experiência de Lowen e Guitonella, segundo a qual as pessoas com estrutura com caráter psicopata raramente procuram tratamento terapêutico e não pegam nenhum benefício, não lucram com isso. Segundo Hare, há também outro grupo no qual os psicopatas são mais prevalecentes, entre outras coisas. No seu livro Snakes in Suits, de 2006, ele descreve as especificidades do pessoal de administração e de economia. E, de acordo com ele, comportamentos psicopáticos como dominância e manipulação são interpretados como qualidade de líder pelos responsáveis de recursos humanos. Porém, desculpem, vou voltar atrás um pouquinho. Então, Lowen cita Alan Harrington, um cientista que trabalhou com a personalidade psicopática, e diz: ao invés de assassinar os outros, essa pessoa poderia assassinar as empresas, demitindo as pessoas ao invés que matando-as e despedaçando suas funções ao invés de seus corpos. E, portanto, poderíamos hipotizar que os psicopatas com pouco sucesso terminem presos e os de grande sucesso se tornem grandes executivos. Em última análise, isso não se aplica apenas aos andares mais altos das empresas, digamos. As pessoas com transtornos de personalidade psicopática encontram-se também na política. Adolf Hitler é frequentemente citado como exemplo. Mas também entre os déspotas e os belicistas atuais, a proporção de transtorno de personalidade psicopata é provavelmente muito alta.
Nos últimos anos, com este clima de mentira constante, as línguas têm sido corroídas e parecem, conquanto escrito por George Orwell em 1984, não usamos mais a frase "a guerra é paz", mas a guerra se tornou uma operação militar especial. As mentiras se tornaram fatos alternativos. A lei do Estado é manipulada e suspensa, por exemplo, com anexando territórios estrangeiros através de referendos inconstitucionais para depois declará-los lei marcial de forma igualmente ilegal. Mas é difícil imaginar que poder falar que os psicopatas políticos dependem de outras pessoas. Eu li uma citação sobre os psicopatas, infelizmente não me lembro a fonte, mas essa citação refletia bem a insensibilidade desses sujeitos e dizia: quando queimaram $1 milhão em um dia, voltam para casa tranquilos e dormem como se nada tivesse acontecido. Não há alguma ressonância com a dependência, com o vício. Os psicopatas também frequentemente estão no centro de peças teatrais e cinematográficas. Um dos exemplos mais famosos é o drama Gaslight, Angústia, e a sua adaptação cinematográfica de 1944. O termo gaslighting entrou desde então na linguagem comum. Outrora, gaslighting se referia a manipulações tão extremas. Pedimos desculpa, alguém abriu o microfone. Então, gaslighting se referia a manipulações tão extremas a ponto de induzir doenças mentais ou de justificar que essa pessoa fosse internada, mas hoje é utilizada de forma mais geral. E essa é uma citação de Wikipedia. E para lhe apresentar um exemplo de personagem psicopata, quero contar o resumo desta peça, Gaslight. Vou falar sobre o filme, exatamente. Muito bem. No prequel do filme, o psicopata Serges, interpretado por Charles Boyer, primeiro ganha confiança de uma rica cantora, depois a assassina para roubar os seus famosos diamantes. Não tendo conseguido encontrá-los, ele procura a sobrinha e herdeira, Paula, interpretada por Ingrid Bergman. Ele se apresenta a ela como Gregory e obtém a sua confiança. A jovem mulher se apaixona perdidamente por ele e a sua insistência, e sob insistência dele, se casam 2 semanas depois. Depois disso, Gregory persuade a Paula a se mudar no apartamento de sua tia em Londres. Embora ela não gostasse da cidade e não conhecia ninguém lá. Para acalmar a ansiedade de Paula, pela lembrança do violento assassinato de sua tia, Gregory sugere que guardem os antigos móveis da tia no sótão. Depois que os pertences da tia foram trancados no sótão, os acontecimentos se tornam bizarros. Na Torre de Londres, Paula não encontra um broche que Gregory lhe havia dado de presente, embora estivesse dentro da sua bolsa. Um quadro desaparece do seu lugar e Gregory diz que a Paula levou junto com outros objetos e depois os devolveu. Paula não lembra de ter feito isso. E Paula também ouve passos vindos do sótão fechado e percebe que as luzes, as lâmpadas de gás, se apagam e se acendem sem razão aparente. E Gregory sugere que é apenas a sua imaginação. Gregory, então, isola gradualmente a esposa do mundo exterior, afirmando que isso fará bem para ela. Ele a acusa de ter se tornado cleptomaníaca e que sua mãe tenha falecido num asilo. Ele também é ciumento e acusador quando outros manifestam interesse por ela. E quando Gregory a leva a uma festa, mostra a Paula a corrente do relógio
dizendo que o seu relógio desapareceu misteriosamente. Gregory o encontra na bolsa dela. Paula fica histérica diante dos convidados e o Gregory a leva de volta para casa. Paula começa a acreditar que não deve mais sair em público. A jovem criada Nancy piora a situação porque Nancy fica convencida de que Nancy a odeia. E Gregory diz a Paula que ela é paranoica e que imagina o desdém da criada, enquanto ele flerta secretamente com Nancy. Ele andou procurando, vasculhando nas coisas da cantora que acreditem estar lá, escondidas no sótão. E as pegadas que a Paula ouviu no sótão eram dele. As lâmpadas cintilantes que ele diz que ela imaginava foram causadas porque ele havia ligado as luzes no sótão, reduzindo o gás para as lâmpadas do andar de baixo. A cleptomania exibida por Paula é um truque do Gregory. Gregory atua uma estratégia astuta para convencer a sua esposa de que ela está enlouquecendo, esperando com que ela se institucionalize, dando-lhe a procuração e permitindo que ele continue a buscar as joias. O plano foi quase bem sucedido. Se quiserem descobrir o final deste pesadelo, terão que assistir ao filme. Se essa descrição ajudou a compreender melhor uma pessoa com estrutura de caráter psicopata, a pergunta seguinte é: como reconhecer uma pessoa com caráter psicopata pela sua aparência física? Vamos ver se conseguimos entender isto. Lowen descreve dois tipos de corpos que correspondem aos dois tipos de expressão psicopática, no sentido de prepotente e manipulativo, ou sedutor. O tipo prepotente geralmente tem um corpo do caráter oral, incluindo a pelvis deslocada para frente e os ossos da bacia inclinados para trás. Desculpem, essa não é uma apresentação PowerPoint, eu não consigo, portanto, deslocar aqui a imagem. A bacia é, digamos, levada para frente. Talvez vocês consigam compreender, mesmo assim, pelo desenho. A bacia é inclinada para trás. Aqui, novamente, o mesmo conceito. Diferentemente de uma pessoa com estrutura do caráter oral, uma pessoa com estrutura do caráter psicopata se ergue para cima e a sua energia está também na cabeça. Este fenômeno se verifica também nas pessoas com caráter esquizoide, mas nas pessoas com estrutura de caráter esquizoide, a extrema tensão na cabeça é causada por uma alta tensão na profundidade do corpo, que está ao redor e no interior da coluna vertebral e do cérebro. Esta tensão traumática leva ao torpor. A retirada resultante de todas as pessoas é uma consequência funcional dessa tensão profunda, sendo na cabeça, portanto, um efeito colateral. As pessoas com estrutura do caráter psicopata levantam-se para cima com os músculos e, como se inchassem, ficam para cima, ficam mais altos respeito aos outros, e o objetivo deles é principal para obter poder. Por consequência, a parte superior do pescoço e o diafragma estão bloqueados por uma tensão muito forte, assim como os tornozelos. O corpo parece ser bastante rígido de modo geral, e a personalidade pode ser muito fria devido ao fechamento de qualquer emoção.
Lowen tentou expressar esse conceito que desenvolveu para explicar a estrutura do caráter psicopata, que podem ver aqui nesse slide. Mas, na verdade, não há nada. Vamos continuar. Vamos nos mexer um pouco. Mas antes de começar a propor a todos qualquer exercício nesse webinar, eu devo dizer a todos que tudo aquilo que vão fazer aqui, que estão prestes a fazer, é por sua conta e risco. Não creio que vão se machucar com os exercícios propostos, mas eu não os conheço. Não tenho a possibilidade de fazer com que possam sair de um processo no qual não se sintam bem. Então, decidam por si sós se querem tentar ou não fazer esse exercício. Ambas as soluções são ótimas, nenhuma é melhor do que a outra. E por razões de seguro, prestem atenção à incolumidade física de todos vocês, porque não assumimos nenhuma responsabilidade ou custos por algo que dê errado neste exercício. Podemos fazer alongamento, tentem bocejar um pouco para se alongarem. E depois dessa meia hora, 1 hora de ouvir, vocês podem se levantar, dobrarem o corpo, ou fazer aquilo que vocês já sabem que pode lhes ajudar a fazer com que saiam de um estado de passividade. Se quiserem tentar a postura da descrição de Lowen, de uma pessoa com a prepotência da estrutura do caráter psicopático, podem seguir a minha descrição. Se não quiserem, podem simplesmente ficar ouvindo. Uma pessoa com a estrutura do caráter psicopata, ela tem a bacia deslocada para frente e inclina a bacia posteriormente, ou seja, para trás. Vocês podem tentar assumir essa postura, como se preferirem ou não. E uma pessoa assim empurra-se para cima, inspira e contém a respiração. Isso significa que essa pessoa quase não consegue respirar. A parte superior do pescoço permanece rígida, assim como o diafragma e o calcanhar. Toda a energia é atraída para a parte superior do corpo, incluindo a cabeça. Se já fizeram esse exercício, percebam como respiram, como estão ligados ao piso, como se conectam, interligam ao espaço circundante, que tipo de relação mantém com os objetos presentes na sala, no local onde se encontram. Tentem olhar à sua volta. Se permaneceram só na escuta, como pensam que seja uma pessoa que está ligada ao piso, ao chão? Como ela se conecta com o espaço circundante e também com as pessoas que nesse espaço se encontram? Eu creio que possa bastar assim, se quiserem, movam delicadamente o próprio corpo, toquem a pele, se não estiverem vestidos de uma forma que não possam alcançar a pele, respirem, inspirem profundamente e digam, e tentem perceber, observar que tipo de alívio sentem, qual a conexão que mantém com o piso, com o chão, como modificou a respiração de vocês e como também foi modificada a conexão de todos com o espaço e os objetos que aí estão e lhes circundam. Se quiserem tentar outro exercício,
Podem, por exemplo, se tiver um assento, uma cama, uma cadeira, uma cama, mas deve ser muito estável. Por favor, verifiquem isso antes. Novamente, por razões de seguro, peço que prestem atenção à incolumidade física de cada um de vocês durante o exercício, pois nós não assumimos nenhuma responsabilidade ou custos por danos causados por este exercício. Se quiserem praticar este exercício, e se o apoio, a cadeira, a cama é bastante estável, subam nele. Se decidirem não realizar o exercício, tentem apenas ouvir aquilo que vou pedir às pessoas que façam. Se em cima desse pedestal que estão usando, qual é a visão dessa pessoa? Como se sente essa pessoa? E de que forma ela está conectada ao terreno, ao espaço, aos objetos ou às pessoas que a circundam? Tentem, que sabe, olhar à volta de vocês. Que tipo de imagem aquela pessoa ali em cima daquele pedestal, estando naquela posição, pode criar de si mesma? Quem sabe possam encontrar também uma palavra para descrever a experiência vivenciada por essa pessoa. Bem, seja que vocês estão fazendo exercício ou apenas imaginando isso. Se realizar o exercício, eu peço agora que desçam desse objeto, desse pedestal e verificar o que mudou. Se decidiram não fazer o exercício, tentem imaginar o que invoca dentro dessa pessoa a descida desse pedestal. Como é, então, agora a relação com o terreno, com o espaço, com os objetos e com as pessoas que aí, eventualmente, nessa sala estejam? Quem sabe podem encontrar outras palavras que descrevam a experiência dessa pessoa que desce do pedestal, do objeto que a havia posta em lugar mais elevado. Se quiserem, podem fazer um pouco de alongamento, bocejem, para relaxar um pouco, enfim, tudo aquilo que sabem que possa ajudá-los a sair dessa posição, essa condição de estresse. E agora vamos adiante com o segundo tipo de exercício, que é manipulativo, ou com o tipo manipulativo. O tipo manipulativo é mais sensível e é mais isolado na região do diafragma. E, para isso, não é importante olhar aos outros de cima para baixo. Eles utilizam a própria energia erótica para seduzir a outra parte, obtendo, assim, poder sobre elas. E como o psicopata Gregory, no filme que mencionava antes, podem ser muito fascinantes e principalmente afetuosos. As pessoas manipuladoras, elas possuem esse carisma porque têm uma altíssima capacidade de observar as emoções dos outros e imitá-las perfeitamente ao longo do tempo. Mas como a estrutura do caráter psicopático é desenvolvida em uma pessoa? Não, desculpem, falta-me um slide e creio ter achado. Se acompanhamos Lowen, essa estrutura do caráter está baseada sobre uma predominância de um transtorno narcisístico, e o narcisismo foi desenvolvido dentro do ensino psicoanalítico durante um período muito longo, a partir de Freud, e a definição de narcisismo de Campbell é uma das mais evoluídas. Lowen resume essa teoria assim como segue, e se eu conseguir encontrá-la, mostrarei. Kerberg indica a fusão do ser ideal, objetos ideais, reais e imagens de si mesmo na criança ainda jovem, como uma realidade intolerável em um reino interpessoal. Os narcisistas, eles são muito ligados
à própria imagem, e é o que diz Lowen. O mesmo Lowen aqui não concorda, pois ele escreve: eu coloco no mesmo nível o ser e o corpo vivo, que inclui a mente. O sentido, o senso do ser, depende da percepção daquilo que acontece no corpo vivo. A percepção é uma função da mente e cria imagens. Se o corpo e o ser, o ego, a imagem real do ser, deve ser uma imagem corporal. Pode-se descartar a imagem do ser, negando a imagem de um ser encarnado. Além disso, Lowen escreve: eu definiria o narcisista como uma pessoa cujo comportamento não é motivado pelo sentimento. A contribuição de Lowen é de dar ao conceito de narcisismo uma base física. E, baseado nisso, o verdadeiro ego, o verdadeiro ser, é o corpo, como já descrito anteriormente. Mais adiante, Lowen utiliza a mão como imagem para descrever o ser. E nessa imagem, a imagem do ser é uma luva que encerra em si uma mão. Se o corpo é negado, já não temos acesso a essa mão, e apenas a luva. E essa luva pode ser ulteriormente desenvolvido de forma a refletir o desejo ou o ideal de uma pessoa quanto à mão, e não a mão mesmo. Finalmente, quando esta luva já não é mais adaptável à mão, então é um falso ser. Conforme a teoria narcisística de Lowen, qualquer estrutura do caráter pode estar compreendida ou ser compreendida conforme essa base, como um específico afastamento da experiência corporal, em qualquer caso. Em seu livro Narcisismo, ele apresenta uma série de padrões de transtornos que ordena especificamente daquele relativamente saudável àquele extremamente perturbado. E como já mostrei antes, encontramos a personalidade psicopata imediatamente anterior àquela paranoica ou esquizoide, ou seja, como uma estrutura com um transtorno muito mais disturbado do que aquele narcisístico verdadeiramente dito. Mas como fazem as pessoas com estrutura caráter psicopata a perderem esse contato com o corpo? Quem sabe podemos encontrar essa resposta seguindo a pergunta de Lowen, ou seja, por que os olhos do narcisista são tão apagados, vazios? E Lowen fornece a resposta imediatamente. A experiência do horror na situação doméstica. É isto que causa. E ainda, diz mais adiante, devemos saber precisamente, exatamente o que é o horror e quais eventos podem gerá-lo em uma casa. Aqui, para Lowen, o importante é a distinção entre terror e horror. Ele percebe que o terror encontra a própria pessoa e desencadeia, consequentemente, um horror e causa um choque na pessoa que pode levar à estrutura do caráter esquizoide. Contra isso, o horror é uma violência assistida destinada a outra pessoa. É uma outra forma de dizer isso, é que assistir ao terror que atinge outra pessoa seria um horror para a pessoa que assiste. O horror leva à negação daquilo que foi vivenciado e dos sentimentos que a ele seguiram. E isto não é possível ser verdade, não pode ser verdade. E torna-se, não, isto não aconteceu, não é verdade. E, enfim, é o quê? E o que foi feito aqui, experimentado, vem cindido, partido. Em uma situação de horror, como diz Lowen, todos nós temos a tentação de não acreditar em nossos sentidos, porque contradizem a nossa imagem de realidade.
fazem-nos duvidar do nosso sentido de realidade, nos desorientam e fazem nos sentir loucos. Nós dissociamos a nossa experiência, que se torna, assim, irreal, apenas um pesadelo. E mais, de que forma, então, isso leva a um transtorno narcisista? Se a experiência do horror é individual, então a dissociação limita-se apenas àquela situação. Porém, se o horror é contínuo, se é vivenciado, se vive uma situação assim, essa dissociação vai se estruturando no corpo, como se ele fosse se cindindo continuamente. E há uma divisão entre funções sensoriais do corpo e da mente. Negar as próprias emoções torna-se um hábito, esculpida na personalidade. Age-se exclusivamente em base à razão e à lógica. Vive-se em um mundo avulso dos sentimentos, e o mundo dos sentimentos e da sensação é visto como irreal, associado à loucura, portanto. Bem que uma pessoa desse tipo conhece os sentimentos, mas consegue não vivenciá-los e não fazem com que os sentimentos orientem seus comportamentos. Em seus primeiros comentários sobre a estrutura do caráter psicopata, Lowen concentra-se maioritariamente nos tempos do dano psicológico. Dana e outros utilizam a terminologia comum para individualização e reaproximação, semelhantes exatamente às fases e às crises de que falava Mahler, de que já lhe falei antes, na teoria da separação e individualização da criança. Apresentada pouco antes da publicação de Lowen. Mahler, ela lança as bases da teoria das relações objetuais, como se desenvolve essa relação entre o caregiver e o objeto e a criança durante o seu desenvolvimento. Conforme as observações de Mahler, durante as fases de individualização, a criança não só desenvolve ulteriores capacidades motoras, de forma a fazer com que ele se possa afastar fisicamente do local onde estava e da mãe, porém surgem capacidades cognitivas e emotivas que, se forem bem desenvolvidas, levam à fidelidade, à lealidade objetival e emocional. E essa é a base para a diferenciação do relacionamento com a mãe e a crescente capacidade da criança de autorregulamentação de seu comportamento. Para isso, é importante que a mãe ofereça repetidas vezes um contato físico e empático, sintonizado com a criança. E depois disso, a criança estende sua mão para controlar, comprovar e para tocar, até tocar sua mãe fisicamente. E chegamos agora mais próximos da etiologia das pessoas com estrutura de caráter psicopata. Lowen acompanha os autores da teoria das relações objetuais, que veem nisto o ponto crucial para levar a um comportamento narcisístico psicopata. Se há jogos de poderes entre os pais, por exemplo, os filhos muitas vezes são utilizados como armas durante esse conflito genitorial. E a separação dos pais pode levar também a uma mudança das necessidades, das demandas dos pais, e a criança se torna, olha, o meu pequeno homenzinho, o meu príncipezinho, a minha princesinha, e isso desloca a estrutura relacional. As crianças são, assim, sobrecarregadas e maltratadas, pelo menos do ponto de vista emocional e cognitivo. E é no comportamento evolucional, saudável da criança, é importante que eles sejam capazes de fazer muito mais do que eles faziam antes, por exemplo, andar, levantar sobre as próprias pernas e estar no mundo de uma forma nova. E isso é importante em sua evolução. O cuidador, nesse caso, deve acompanhar e colocar limites à medida que a criança vai explorando o mundo.
estar interessado naquilo que a criança encontrou ou trouxe consigo. É uma confirmação de suas capacidades de descoberta. Mas aproveitar-se dessas capacidades das crianças, por exemplo, quem sabe pedir que a criança traga as próprias sandálias ou o próprio calçado, vai muito além de simplesmente reconhecer as suas novas capacidades e formas de experiência. E se, em vez de fornecer o suporte necessário para o desenvolvimento da lealdade objetual, o cuidador manipula a criança para seu próprio bem, seu próprio proveito, ou, ao contrário, o abandona em seu desenvolvimento ou o prejudica de formas diferentes, isto, é lógico, terá um efeito negativo sobre a criança. De fato, não apenas não é suportado o desenvolvimento que já descrevemos antes, e sim começa a distorção da realidade a nível físico e emocional. A atenção amorosa é substituída pelo um comportamento manipulador. E, às vezes, é denominado como sedução, ou sedução amorosa, ou sedução que é amor sucessivamente no desenvolvimento da criança, reconhecendo como ser independente é negado à criança, e a criança é mantida em um estado de dependência, e é por isso que Lowen utiliza o termo de traição para essa espécie de exploração da criança. Lowen descreve essa situação. O fator importante na etiologia dessas condições é um pai excessivamente sedutor. Essa sedução é oculta e é feita para satisfazer as necessidades narcisistas do pai e tem a finalidade de ligar a criança ao pai ou à mãe. Sobre o plano da necessidade de apoio e contato físico da criança, esse pai se nega. A falta de contato e de suporte necessários explica o elemento oral dessa estrutura de caráter. Lowen retoma também aqui também a ideia da teoria da erosão objetual, da relação objetual, conforme ele, o cuidador ou os pais, torna-se uma tríade familiar já em fase pré-edípica. Isso porque a segunda figura do apego facilita a individualização da criança, que com o contato com esse cuidador ou com o pai pode potencialmente experienciar alegria, liberdade, proteção, segurança, que tornam-se possíveis mesmo que a mãe não esteja ali. Todavia, se essa tríade, esse triângulo for disturbado entre jogos de poder entre todos os jogadores, ou se não existe, devido à separação ou divórcio, a figura de apego já não tem mais esse caráter de premente. Lowen mostra que a relação de sedução cria um triângulo que coloca a criança na condição de desafiar o pai do mesmo sexo. E isso cria barreiras para a necessária identificação com o pai, a figura do mesmo sexo, e se identifica com aquele mais sedutor. Nessa identificação com o pai, a figura paternal sedutora vê a base da estrutura psicopática, com a interiorização do carnífice e dessa estrutura que está por trás disso. Então, mentir é uma nova realidade, seduzir é amor, colocar-se acima dos outros é a nova forma de contato seguro, roubar é a medida certa para fazer todas as regras e sucessivas. Consequentemente, a criança não se identifica com o segundo cuidador, que, em um caso saudável, o suporta e sustenta na descoberta das próprias necessidades e descobertas, e devido a essa falta de apoio, as necessidades da criança já não são mais seguidas, e essas necessidades já não são focadas, são simplesmente apagadas, assim como a integral percepção corporal. E
a posição e a função e existência parental é negada. E a criança pode aguentar o horror descrito por Lowen antes ou aceitá-lo, experienciá-lo em si mesmo como sendo potente e poderoso estando nele. Nós falamos muito sobre o aspecto narcisístico e psicopático, e agora surge uma questão: o que distingue uma personalidade psicopata de uma personalidade narcisista? Na lista de Lowen, relativa às personalidades narcisistas, é claro que as pessoas com um caráter psicopata são mais narcisistas e, portanto, mais megalomaníacas e com tendência a enfraquecer o ego dos outros e uma falta de emoções, falta de senso de si e de contato com a realidade respeito a uma pessoa com personalidade narcisista. Poder-se dizer também que a distorção da realidade aqui é mais profunda. Em outras palavras, o narcisista sem emoções. O narcisista sem emoções está preso nas suas fantasias e nas suas imagens, mas sabe que se trata de imagens e que existe um outro mundo lá fora, em comparação com a pessoa com a estrutura de caráter psicopata que pensa que as suas ideias e imagens sejam a realidade, ou que vê a realidade dos outros como sendo irrelevante. Citação de Lowen: o impostor que crê ser um nobre é um psicopata para quem a realidade subjetiva deslocou a realidade objetiva do seu nascimento. O caráter narcisista está mais em contato com a realidade objetiva, mas é dominado pela imagem. Segundo Lowen, a personalidade psicopática parece não ter sentido da diferença entre o certo e o errado no plano das emoções. Trata-se, portanto, de uma pessoa sem consciência ou, em termos psicanalíticos, de uma pessoa sem superego. Não tem sentimento de culpa. Portanto, também o objetivo da pessoa que age com uma estrutura do caráter psicopata é diferente respeito ao objetivo de uma pessoa que age com uma personalidade narcisística. Segundo Lowen, uma pessoa com personalidade narcisística seduz para obter reconhecimento, enquanto uma pessoa com estrutura do caráter psicopata seduz para manipular. Eu não falarei mais aqui sobre a personalidade narcisística, porque ela terá uma apresentação específica numa outra série de webinars. Lowen descreve melhor a estrutura de caráter psicopata. Há também um elemento masoquista na personalidade psicopática, resultante da submissão ao pai ou à mãe sedutor. A criança não pode se rebelar ou se afastar da situação. A sua única defesa é interna. A submissão é apenas superficial. Todavia, na medida em que a criança se submete abertamente, ganha uma certa medida de proximidade com o pai ou a mãe. O elemento masoquista é mais forte na variedade sedutora dessa estrutura de caráter. A estrutura e estratégia inicial consiste em entrar na relação num papel masoquisticamente submisso. E depois, quando o aliciamento funcionou e o apego da outra pessoa é seguro, o papel é invertido e emerge uma qualidade sádica. O que Lowen deduz é que as personalidades psicopatas devem ter alguém que precise delas. Elas não podem estar sozinhas e a relação deve ser uma relação em que elas tenham o controle.
Eu, pessoalmente, ainda não consigo entender como Lowen concluiu que uma pessoa tão perturbada se desenvolva de uma família sem mais disfunções ou crueldade daquelas que ele descreve. As pessoas com estrutura do caráter psicopata pisam e até zombam toda a humanidade sem nem perceberem isso emocionalmente e, portanto, permanecendo frias nesse processo. A minha experiência pessoal com a estrutura do caráter psicopata, até hoje, ocorreu através de pacientes que foram expostos a essas pessoas. Posso afirmar, de fato, que estes pacientes foram traumatizados por ter vivido abusos sexuais ou violências físicas e sexuais pesadas dentro de suas famílias. Cada vez que víamos progressos nesses pacientes a nível bioenergético, as vozes interiores deles diziam, zombavam deles dizendo, é inútil, não acredite que alguém vai acreditar em você, você só está recitando. Ele, o terapeuta, só está enganando você. Ele vai mandar você embora. Você vai ver, da próxima vez ele vai interromper a terapia. Estas são introjeções dos carnífices dentro ou fora da família dos pacientes e mostram a distorção da realidade na qual os pacientes cresceram e que eles absorveram. Isso mostra a forte perversão, a distorção a qual as crianças são submetidas e que levará a criança a desenvolver uma estrutura do caráter psicopata. Mas, mais uma vez, em contraste com isso, muitos de meus pacientes estão profundamente traumatizados somente com as introjeções dos perpetradores. Recentes pesquisas neurológicas chegaram à conclusão que as regiões pré-frontais, temporais e límbicas diferem nas pessoas com uma psicopatia a respeito às outras. Essas regiões estão envolvidas em processos emocionais e de aprendizagem. E vários pesquisadores hipotizaram, portanto, entre outras coisas, que as pessoas com psicopatia reagem menos à dor e que, portanto, o castigo é menos eficaz para essas pessoas como método de aprendizado. Portanto, elas aguentam mais. E esta é uma premeditação da baixa capacidade de adequação das pessoas com psicopatia e mostra quão profundamente a estrutura física pode ser alterada nas pessoas com psicopatia. Ao mesmo tempo, a pesquisa psicológica encontra atualmente que influências genéticas e ambientais nas pessoas com psicopatias estejam presentes em igual medida e, portanto, atualmente não é claro se a psicopatia é herdada ou aprendida. Estou chegando no último capítulo, e é trabalhar com pacientes com problemas de psicopatia. No caso de Lowen, os efeitos do trabalho terapêutico com pessoas com esses problemas são preocupantes. Cito, essa extrema falta de emoções e sentimentos humanos torna as personalidades psicopatas muito difíceis de lidar. Como já mencionamos no início, os colegas também do setor forense consideram que o tratamento de pessoas com diagnóstico de psicopatia seja extremamente limitado e completamente questionado. Todavia, se olharmos para a história da psicoterapia, sempre houve diagnósticos considerados incuráveis. O narcisismo era um desses antes do desenvolvimento da teoria das relações objetuais. E as pessoas com distúrbios borderline antes do desenvolvimento da teoria da terapia dialética comportamental. Portanto, por que as pessoas com estrutura do caráter psicopata não deveriam poder ser tratadas de forma eficaz em algum momento? Todavia, se os terapeutas bioenergéticos conseguirão fazer isso, só o futuro mostrará.
Para o trabalho bioenergético, todavia, é importante distinguir se na nossa prática estamos lidando com pessoas com estrutura do caráter psicopata no nosso estudo, ou se apenas com pessoas que apresentam problemas de conflitos psicopáticos. E qual é a diferença aqui? Vamos ver um outro aspecto da psicoterapia, a depressão. A frase "estou deprimido" entrou no nosso vernáculo, no nosso léxico. Não tem mais a ver com um diagnóstico de depressão. Significa que estou abatido, pouco entusiasmado. Estar deprimido ou relutante em fazer alguma coisa é certamente um problema para essas pessoas. Por outro lado, há pessoas que sofrem de depressão leve ou moderada, infelizmente, e o diagnóstico chega de médicos e psicoterapeutas. Para essas pessoas, poderia ser útil uma mudança na dieta, no comportamento ou também na estrutura de suas relações. Desta forma, os pacientes com episódios deste tipo podem desenvolver novamente alegria, energia vital após uma rápida terapia. E é necessário distinguir entre depressão leve, de um lado, ou depressão severa, grave, porque esta última geralmente precisa de tratamentos médicos, porque se torna facilmente crônica e pode levar até a uma aposentadoria antecipada do trabalho. Assim como a depressão pode se manifestar em vários graus numa pessoa, outros sintomas também, como a ansiedade, o narcisismo e a psicopatia, também podem se manifestar em diferentes intensidades. Em termos fisiológicos, isto poderia ser descrito da seguinte forma: falamos de estrutura de caráter quando um comportamento se caracteriza pelo fato de se desenvolver em um certo ponto na primeira infância. Ele se desenvolve a partir da experiência de um conflito interno, no qual não é possível escolher nenhuma nem a outra das duas estratégias de solução que concorrem entre si. Assim, ocorre um processo de repressão. A parte física da repressão envolve a fixação crônica da musculatura tensa, que era necessária para realizar uma das ações não escolhidas entre as duas possíveis ou do sistema nervoso. A musculatura cronicamente tensa é parcialmente transformada numa faixa por razões de economia energética mesmo. Só quando encontramos consolidações devido a esses eventos no corpo, podemos finalmente falar em uma estrutura do caráter. Portanto, isso poderia nos ajudar a compreender os resultados da pesquisa neurológica sobre as diferenças no cérebro de pessoas que têm uma psicopatia e aquelas que têm uma estrutura do caráter. Quando uma pessoa está preocupada apenas por uma questão psicopática, pode ser que se ativem os mesmos músculos que estão tensos, ativados, assim como estão numa pessoa com estrutura do caráter psicopata. Todavia, respeito a uma pessoa com caráter psicopata, esses músculos também podem se relaxar e, portanto, não fazem mais parte de sua estrutura. Assim, no decorrer de nossa vida, podem surgir em cada um de nós impulsos e problemas psicopáticos que podem se tornar parte e tema da terapia. Gitonella resume a situação de uma forma um pouco diferente e cita: é raro que um caráter psicopata peça terapia. Ao invés disso, vemos pacientes na terapia que tenham traços ou tendências psicopáticas. Eles vêm à terapia porque algo está caindo dentro deles e faz surgir a ansiedade. A ansiedade devido à depressão, à loucura, embora raramente eles tenham consciência disso.
A sua ansiedade deriva do conflito entre sua imagem, na qual investiram demais, e as emoções que estão procurando sair, emergir. Esta angústia é, na maioria das vezes, a consequência de um fracasso repetido. Fracasso na capacidade de construir uma vida de casal desejada e duradoura, o fracasso em manter uma boa saúde, preservar uma boa saúde, tomando álcool ou drogas em quantidade, por exemplo, ou também fracassos sociais e conflitos com a justiça. Estas falhas acabam criando uma brecha no sistema defensivo e encorajam o questionamento ou até a consciência de que a própria onipotência seja vanificada e possa emergir uma vulnerabilidade. Portanto, é uma ilusão que ameaça colapsar e que os coloca em perigo. Às vezes, é uma doença que aparece, faz emergir o eu sintomático. O primeiro pedido é que o terapeuta os ajude a restaurar o seu falso eu. E para isso, esta pessoa procura estruturar a relação terapêutica, seduzindo o terapeuta, tornando-o dependente dele e controlando o processo. Gui Tonella descreve também um breve processo de terapia que foi possível com um paciente com uma estrutura do caráter psicopata ou um traço para ele. E vou citar. Este homem de 40 anos veio até mim porque estava começando a sentir impulsos violentos em relação à sua terceira esposa. Ele já havia sido hospitalizado algumas vezes por violência doméstica e também havia se desintoxicado do álcool, da dependência do álcool. Ele era muito ambicioso, sonhava em se tornar o administrador delegado da empresa na qual trabalhava e estava procurando também entrar na política. Ele lembrava que quando ele tinha 2 anos e meio, seus pais se separaram. E sua mãe lhe disse, fechando a porta de casa depois que o pai foi embora, ela disse: de agora em diante, você é o meu homenzinho. E ele lembra o olhar perturbado da mãe dele, aquela sensação que sentia naquele momento. Durante todos os anos da sua infância, ele se tornou objeto de amor da sua mãe, desde que ele ficasse perto dela, que a acariciasse, que fosse afetuoso e que repetisse constantemente: eu te amo, mamãe, e nunca vou deixar você. E, por outro lado, ela o amava apaixonadamente, olhava-o com olhos que o devoravam. E quando ele tomava banho, ela o lavava com cuidado, o acariciava, olhando nos olhos, quase deixando ele sem graça. E dizia para ele: você gosta disso, né, malandrinho? E durante as sessões de terapia, quando eu perguntava o que ele sentia, ele respondia com pensamentos. Era difícil para ele sentir emoções. Ele veio à terapia porque a esposa pediu que ele fosse e porque pensava que sofrer um terceiro fracasso no amor fosse socialmente errado. Ele me disse que amava a sua esposa e que acreditava nela. Mas o que eu percebi é que ele estava tentando seduzir a sua esposa, tornando-a dependente dele de forma que o admirasse e o ajudasse a ter sucesso na sua vida ambiciosa. Esse homem me usou também na terapia de forma exigente. Ele procurava me lisonjear para que eu o lisonjeasse também. Ele procurava ser especial aos meus olhos e às vezes me deixava imaginar que eu era especial para ele. Procurava mostrar para mim o seu poder, o seu sucesso profissional, para que eu admirasse. Mas o que eu sentia para ele era dor, compaixão e, pouco a pouco, ternura para com essa criança que estava nele ainda e que tanto havia sofrido. Tanto que ele se comoveu com isso e, aos poucos, começou a sentir emoções depressivas, mas também sentia amor por mim, como se eu fosse o pai que ele não tinha tido. E depois ele se tornou vulnerável, e isso era insuportável para ele.
E depois de 6 meses de terapia, um dia, durante uma sessão, ele começou a chorar silenciosamente, fazendo sair algumas lágrimas. E não voltou da próxima vez. E, apesar dos meus sinais, ele desapareceu. Eu não creio que ele estivesse pronto a desistir de suas fantasias manipuladoras, embora isso significasse para ele o risco de perder a sua terceira esposa. Termina aqui a citação. Além de trabalhar nas problemáticas dos pacientes, após as experiências de abuso sexual e violências por parte de pessoas com transtornos psicopatas, continuam objeto de terapia. Aqui é necessário persistir no esclarecimento da função dessas vozes interiores, pois essas vozes sempre emergem, como eram na época, quando os agressores eram ameaçados pela exposição e queriam reduzir o abuso com toda a força, manipulando novamente a criança. Portanto, a verdade é sempre exatamente o oposto respeito à mensagem das vozes. Isso não ajuda, significa o que você está fazendo agora é muito eficaz. Você está só recitando, significa que você está se aproximando de você mesmo, está começando a se perceber, a se sentir. O seu terapeuta está te enganando, na realidade, significa o contato com o seu terapeuta está apenas emergindo. Muitas vezes os pacientes conseguem reconhecer que essas vozes interiorizadas dos agressores indicam um progresso apenas traduzindo essas mensagens várias e várias vezes. Tendo examinado vários exemplos de como a terapia pode funcionar com pessoas com esses aspectos psicopatas, surge espontânea outra pergunta: o que nos ajuda a encontrar uma estratégia? Enfrentar e trabalhar juntos com pacientes nessa terapia? Nós descobrimos que a estrutura do caráter psicopata refere-se a um certo tipo de relação objetual perturbada. Então, vamos examinar mais de perto a estrutura com o caráter psicopático e as estruturas dinâmicas que se manifestam durante as terapias em forma de transferência e contra-transferência. Se consideramos aquilo que normalmente caracteriza as relações a relação das pessoas com estrutura de caráter psicopata, encontramos aqui a busca pelo poder e o status, desvalorizando e suprimindo a manipulação, a mentira e o roubo, o furto, combinados com a perda da realidade através da falta de emoções, o sentido do ser, e também através de uma orientação exagerada para a própria imagem, até fortes delírios de grandeza e onipotência. Consequentemente, essas pessoas trazem para a terapia essas capacidades e nos encontram nelas de forma de transferência. E daí pode-se concluir que nenhuma mudança fundamental no caráter ou na personalidade pode ser realizado se o paciente assume controle da terapia. O paciente deve renunciar, deve aprender a renunciar ao controle, devem aprender a deixar que suas emoções os movam, deixar-se transportar pelas suas respostas emocionais, porque do contrário nunca virão a conhecer a glória do amor e a exuberância da alegria. Mas como podemos ajudar os pacientes a renunciarem ao controle? Talvez o exemplo de Gui Tonella que fizemos possa nos ajudar, porque descreveu de forma muito exata as tentativas de manipulação do próprio paciente. Gui mostra também como enfrentou a contratransferência, ele percebeu as tentativas de manipulação de seu paciente e parece que não reagiu duramente, nem de forma de desprezo.
provavelmente ele ficou afetuoso perante o paciente, e cito, mas o que eu sentia para com ele era dor, compaixão. E pouco a pouco cheguei a sentir ternura por aquela criança nele que havia sofrido assim tanto. Mas como o Guitonella descobriu as tentativas de manipulação, ele não diz nada absolutamente. Se queremos ir adiante, temos outra questão a resolver, antes daquela sobre o abandono do controle. Como percebemos as tentativas manipuladoras chegados a esse ponto? Quem sabe isso seja variável de uma pessoa para outra, e, portanto, eu proponho um breve exercício, mais um breve exercício. Lembrem-se, vocês devem escolher se querem ou não participar. Se decidirem não realizar o exercício, valeu a pena do mesmo jeito. Tentem tomar alguns instantes para si, inspirem profundamente e expirem, suspirem no final, depois de ter ouvido tantas palavras. Esse exercício que é tão repousante não vai ser muito difícil. E quem sabe consigam até se deitar ou sentar em um lugar confortável e sentir também como a terra, o chão, os sustenta. E logo, eu acredito que haja alguém, imaginem que alguém se aproxima de vocês e que sorriem para vocês. E aí vocês percebem que aquele sorriso é falso. E é aí, quando ouvem essas palavras, o que acontece fisicamente no corpo de vocês? Eu, por exemplo, noto em mim que algo se comprime, aperta a minha barriga. É como se eu estivesse me protegendo daquilo que está por chegar, algo que eu não quero. A tensão parte desde a ponta do externo e chega, a respiração chega a ser superficial, provavelmente é o diafragma, ou quem sabe o músculo reto do abdômen, é a nossa parede com 6 músculos abdominais que se estende, tensa, e isso me diz: atenção, em guarda, fique alerta. E a minha tendência, então, é retroceder e a me tornar e a suspeitar do outro. E vocês, o que percebem? Tomem alguns instantes para si e tentem compreender essa percepção e como se opõem às manipulações. Não estou dizendo que isso sempre aconteça quando alguém percebe o risco de estar sendo manipulados ou que correm o risco, mas tentem usar aquilo que sentem agora como uma hipótese que logo poderão verificar mais vezes futuramente. E aí poderão chegar a descobrir se no futuro irão reagir fisicamente dessa forma ou não. E assim adquirirão experiência e, se for necessário, desenvolver uma série de contratransferências encarnadas pela manipulação que sentiram. Se devo ser honesto, quando tentativas de manipulação funcionaram, eu sempre caio na armadilha, mesmo com piadinhas. Eu digo: olha que tem uma vespa pendurada aí no seu ombro. Não, não, não. E não é verdade que nós olhamos sempre para aquele lugar com o nosso sistema nervoso autônomo que faz com que respondamos àquela mentira? E o que faço quando percebo que fui manipulado? Bem, eu posso percebê-lo e logo posso decidir de mascarar essa manipulação, ou tento mudar de assunto, ou às vezes posso ficar nervoso e até chegar a rir. E essa breve análise já nos ajudou. Antes de mais nada, é importante que percebamos essa manipulação, mesmo que tenhamos caído nela. E isso demonstra não só a nós mesmos, e sim à contraparte, que essa manipulação foi desmascarada e que a tomamos em sério. E só então poderemos mudar algo.
E se escondemos essa manipulação com a estrutura do caráter psicopata, eles sabem que nós estamos bloqueados nessa manipulação e no jogo de poder e que não somos livres. E se nos contorcemos pela vergonha, eles sabem que podemos nos tornar outra vítima das manipulações. Se ficamos nervosos, sabem que posso me tornar uma vítima e aí se devem proteger ainda mais. Se rimos, sabe que temos uma contenção suficiente para contermos a nós mesmos e também a ele. E a risada, o riso, funciona só quando não estamos profundamente feridos, como no caso de uma piadinha ou algo mais do que uma piadinha. Durante a minha participação a uma conferência internacional da IIBA, em Salvador, na Bahia, conheci uma colega norueguesa. E com essa colega, ao dia seguinte, depois da conferência, nós saímos para dar uma volta pela cidade e encontramos aí uma criança de 5 anos que nos esticou a mão para nós e nos pediu esmola. Eu não sabia como reagir. Não é comum na Alemanha encontrar uma criança de 5 anos que pede esmola. Então, eu me perguntei, eu tenho que dar dinheiro? E quanto? E a colega que estava comigo começou a rir muito alto e disse, bom dia à criança, e foi adiante, foi andando, continuando a passear, e aí eu me senti muito mais confuso e perguntei, mas por quê? E ela me disse, não, porque aquela criança estava tentando, ele estava usando roupas que estava demonstrando que não é que era pobreza e saiu para pedir esmola e ver o que acontecia, se ganhava algum dinheiro. E o riso da minha colega esclareceu completamente a situação. E dizendo-lhe bom dia, sabia que demonstrou à criança como devia se comportar. E como fazia isso? Não, ela era uma assistente social e trabalhava com crianças e jovens. E este exemplo, o que nos demonstra? Trata-se de identificar a manipulação e colocá-la em um contexto apropriado, ou rindo, e regulando em seguida o comportamento anterior. Por exemplo, com o bom dia, trata-se então de criar autenticidade no encontro. Como dizia, não se trata de um resultado novo no trabalho social com as crianças. É sabido há muito tempo que a mudança no comportamento pode ocorrer só quando o comportamento incorreto é imediatamente punido. E isso vale também para punições que existem para, por exemplo, violação da lei, tendo já lidado com mobbing e nos lugares de trabalho, se sabe que dar um nome ao terror psicológico, dominá-lo nos lugares de trabalho, é o primeiro passo para sair dessa situação danosa, daninha, que inicialmente é intangível ou deixa sem palavras. Eu peço desculpas, mas nós temos apenas 10 minutos restantes. Desculpe, Thomas, podemos concluir em 2 minutos? Sim, 2 minutos são permitidos. Portanto, não só a violência manipuladora é desmascarada e escancarada para todos, a pessoa manipulada fica mais forte se ela reage e ela toma consciência das tentativas de manipulação. E isso impulsiona para que se investigue e como conhecer essa forma de tratar os outros. E, como sabemos, todas as pessoas com uma personalidade psicopata sabe muito bem as 2 situações. De criança, ele era manipulado, como adulto, ele manipula. E uma revelação, uma reação na terapia cria uma situação em que ambos os pacientes se levam a sério. Portanto, referindo-nos à nossa situação na terapia bioenergética, diremos que é importante dar nome às tentativas de manipulação suspeitas. Gostaria aqui de tratar brevemente outra questão.
que é outro aspecto importante também para o trabalho bioenergético com um caráter psicopata. Se consideramos o fundo narcisista para os pacientes com estrutura de caráter narcisista, essas pessoas não sentem a si próprios, não. Então, devemos nos treinar para acessar ou devolver o acesso ao próprio corpo. E poderão encontrar perguntas aqui que ajudam a esclarecer como treinar esse acesso ao corpo. Thomas, muito obrigada por essa maravilhosa lição, por tudo aquilo que você generosamente ofereceu a todos nós. Eu tenho aqui algumas perguntas, e a primeira delas é: você pode nos indicar alguns exercícios para aquelas necessidades de humilhação frustrados? No que concerne a confiança, há exercícios. É possível fazer exercícios no solo, no chão, ou sobre sobre uma cadeira, um tamborete. Hum, Devemos tirar os pés do chão, elevá-los e nos aproximar cada vez mais até que colocamos os pés no chão outra vez. Haverá um momento nesse exercício em que haverá a emersão de uma ansiedade quando percebemos que podemos cair. E eu já fiz experiência desse exercício. As pessoas podem sentir, podem testar esse exercício também para perceberem que ele traz consigo uma alegria, um excitamento em ter confiança para não cair. E eu creio que se trate de um exercício muito comum, que faz com que possamos realizá-lo, por exemplo, caindo para a frente, até que caímos sobre, digamos assim, um colchão colocado diante de nós. E essa é uma forma sucessiva do exercício que eu acabo de descrever para trabalhar sobre a confiança. Muito obrigado, Thomas. Outra pergunta. Uma pessoa psicopata, como pode ser convidada a buscar uma terapia? Sim, eu já mencionei Gui aqui na minha aula, e deve sempre haver clareza para com o paciente de que ele vai obter uma vantagem, um benefício, e que possa haver uma terapia duradoura, ou que seja breve também, porque no caso de um carcerário, ele também terá pouco tempo para ser tratado. Mais do que convidar uma pessoa de estrutura psicopata a passar a uma terapia, a pergunta é como retê-la em uma terapia, como continuar com a terapia com uma pessoa que tem essa estrutura, porque é difícil definir com fins terapêuticos, e devemos fazer com que aqueles confins que nós definimos não sejam ultrapassados, e deve haver sempre um grande respeito e grande empatia por ambas as partes, para não se ferirem reciprocamente. Outra pergunta: é possível tratar ou ter um contato físico com o paciente? Vou partir da segunda parte da pergunta. Portanto, o contato. Bem, é algo muito complexo. Não quero dizer que não deva haver um contato, toque, porém, penso em situações com pacientes com os quais trabalhei, e quando se fala de contato físico, pode haver também uma parte de manipulação em jogo. Portanto, é muito importante conversar com o paciente. Se a situação for bastante estável, a relação com o paciente é estável, então pode ocorrer, porém é muito difícil encontrar esse equilíbrio dentro da relação terapêutica, no qual haja suficientemente confiança para chegar a um contato físico. Isso pode ser feito a partir do momento que se
partilha uma resposta do paciente quanto à proximidade ou distância, tentando fazer entender a ele que pode interromper, que deve interromper qualquer intenção de manipulação. Outra pergunta, você pode, por gentileza, falar da conexão da estrutura do caráter psicopata com a depressão? Que relação há entre eles? Ou, quem sabe, aquela conexão entre estrutura do caráter psicopata e a depressão, que pode ser entendida também como uma contradição nessa relação. Não é fácil, não é fácil, mesmo que volto ao exemplo de Gui e do paciente mencionado. Não devemos esquecer que as pessoas com um tema psicopático, uma estrutura psicopata, não sentem nada, não têm emoções. Então, tem uma atitude mental de imagens sem emoções. E nós sabemos, porém, que há uma ferida profunda. E como terapeutas de bioenergéticos, nós sabemos que se o paciente se apresenta em uma terapia e consegue sentir uma emoção qualquer que seja, quando há uma estrutura psicopata, essa emoção significa horror. Então, há um grande perigo e a pessoa com essa estrutura tentará interromper e se afastar disso. E se há algo que surge, que vem à tona, bem, para essa pessoa, isso pode ser também um sintoma de depressão. Muito obrigada, Thomas. Última pergunta. Como podemos ajudar as pessoas que vivenciaram ou que viveram com um familiar ou foram vítimas de pessoas com estrutura psicopata? Como posso ajudar? Como podemos ajudá-las? Essas pessoas que viveram com familiares que tinham estrutura psicopata ou que foram vítimas de pessoas psicopatas e psicóticas. Como já disse, no final da minha apresentação, eu acredito que seja muito útil trabalhar com a introspecção do agressor, exatamente com a introspecção do algoz, porque é necessário que compreendamos e esclarecer que somos sabedores, conscientes daquelas vozes que vêm à tona, e para alcançar mais conscientização. Um paciente uma vez disse-me, olha, se você acha que seja o oposto, que aquela voz diz que você é o culpado, que a culpa é sua, porque permitiu que aquela pessoa fizesse mal a você. Sabe o que significa oposto? Que são os outros que têm a culpa e que você não é a pessoa que deve se sentir culpada, os outros. E aí vem à tona o desgosto, a raiva. Portanto, não sente nada. Uma pessoa que não sente nada no próprio corpo pode, assim, começar a desenvolver esse processo de entrar em contato com aquelas emoções. A ansiedade se torna raiva, desgosto. Muito obrigado, Thomas, por esta apresentação. Muito obrigado. O seu trabalho foi muitíssimo apreciado e vemos isso nos comentários que chegam. Muitos te parabenizam pelo seu trabalho e poderá ver todas as mensagens, que chegaram, quantos elogios e quanto sucesso teve esse nosso webinar. Completamos aqui, então, o tempo que tínhamos à disposição para o webinar. E todos sabem que há outros webinars programados e tenho certeza que os participantes que frequentaram hoje se sentirão mais estimulados a acompanhar os outros que serão organizados.
porque nós constatamos muitíssimo entusiasmo para com este tipo de evento. Portanto, quero agradecer mais uma vez a Patrícia Moselli, que foi a ideadora desse ciclo de webinars e que conseguiu também estabelecer esse objetivo, obtendo grandíssimos resultados. Obrigado a todos os participantes, à equipe organizadora. Do fundo do meu coração, um agradecimento a você, Thomas. Um agradecimento, Maria Rosária, por ter estado comigo nesta apresentação. A sua presença foi de grande ajuda para mim e passem uma boa noite a todos. A breve. Adeus.